A gente estava falando de princípio inteligente e princípio material, né? Não sei se vocês lembram do slide, né? Você tinha Deus, e aí os dois princípios básicos, né, que formam o universo, é o princípio inteligente, o princípio espiritual e o princípio material. Do princípio inteligente, vamos dizer assim, é como se fosse a estrutura básica para formar, ao longo do tempo, o princípio inteligente, que é o princípio que se transforma em princípio espiritual, em espírito, que é o momento em que então nós estaremos habilitados a usar a nossa inteligência, o raciocínio, a escolha, né, o livre-arbítrio, a ter a diferenciação do que é o bem e do mal, enfim, ter a consciência plena da nossa existência. Então isso só vai acontecer realmente lá quando a gente chega no reino nominal, né? E no reino nominal nós estamos aqui há mais ou menos uns 50 mil anos, que é o Homo sapiens sapiens, né? Antes disso tinha ainda, né? A gente vai até mostrar uma figura aí depois do processo de evolução. Mas o ser realmente pleno, né, da sua consciência para tomar decisões acontece no Homo sapiens sapiens há mais ou menos 50 mil anos. Então, antes disso, esse princípio ele estagiou nos diversos reinos da natureza, fazendo o seu preparo para poder chegar em condições, né, como a gente mencionou, de ingressar pela primeira vez num corpo semelhante a esse aqui, nosso, né, há muito tempo atrás, para termos então nossa primeira experiência carnal. E a partir daí a gente começa o processo de evolução como digamos assim, um ser humano completo, né? Então, esse é a questão do princípio inteligente. E o princípio material, quer dizer, tudo que é material no universo veio desse princípio e que se aproxima muito ao conceito das supercordas, como a gente mencionou, né? Você tem uma string, né, uma corda básica, de acordo com a vibração dessa corda, você pode transformar isso num próton, num elétron, num nêutron, e aí você vai formando, né, as componentes materiais que nós conhecemos. E aí, naturalmente, esse princípio inteligente estagiando ou se somando ao princípio material vai permitir, então, a você trazer vida à matéria, né? Nós, quando eu estou falando nós, somos nós espíritos, damos vida à matéria. A matéria é inerte, ela não é nada, né? Então, este corpo, né, que nós temos, também ele é inerte, porque ele é composto do mesmo tipo de matéria, né? São átomos que estão aqui. E esse corpo só tem vida porque exatamente existe um princípio inteligente que dá essa vida a ele, que então, a essência de tudo. E que sobrevive à morte do corpo físico, né? Então, aí a gente migra para uma outra dimensão e continua vivendo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, tá? Podem interromper por voz mesmo, tá? Não precisa de chat, não. Então, isso aqui é só recapitulando aí o nosso último slide da aula anterior. Vamos dar sequência aqui. Aí, dando sequência, ó, na pergunta 29, ele começa a fazer perguntas sobre as propriedades da matéria, né? Então, ele pergunta assim, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? O que seria a ponderabilidade, né? É o princípio do peso. É tudo aquilo que tem peso é ponderável. Você pode medir, né? Você pode sentir. Então, isso é considerado a ponderabilidade da matéria. E a resposta que os espíritos dão é que da matéria como nós entendemos, sim, não, porém, da matéria considerada como fluido universal, que é exatamente a base de tudo, porque tem uma constituição diferenciada. Então, essa constituição diferenciada, se a gente imaginar os três estados conhecidos da matéria, né, você tem o estado sólido, você tem o estado líquido e você tem o estado gasoso. Quando a gente lembra lá, né, do nosso curso de fundamental e ensino médio, o que diferencia um estado do outro é o espaçamento entre as moléculas, né? Então, no sólido, as moléculas são muito mais aglutinadas, muito mais próximas uma das outras. Depois, no estado líquido, elas se espaçam mais, então a matéria fica mais líquida, né, mais rarefeita. E no gás, né,
no estado de vapor, ela é ainda mais espaçada, a ponto até de se tornar invisível aos nossos olhos. E nada impede que você tenha um quarto estágio, um quarto estado da matéria, que nós desconhecemos, onde as moléculas estariam muito mais espaçadas ainda, e naturalmente muito mais invisível aos nossos olhos, e que compõem outras dimensões. Quer dizer, faz perfeitamente sentido esse raciocínio, né? De que a matéria pode estar em estados que nós desconhecemos. Aí na pergunta seguinte, ó, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E aí a resposta, né, dos espíritos é de um só elemento primitivo, né, que é o fluido cósmico. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, desde da água, né, digamos assim, que é o exemplo mais clássico, né, H2O, são dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, que formam a água, uma molécula de água. Muito bem. Esse estado, que é o hidrogênio ou que é o oxigênio, já são variações do fluido cósmico, né, que é a matéria primitiva. Então, essa matéria primitiva ela já se transformou a ponto de formar o hidrogênio, a ponto de formar o oxigênio. E aí, pelas combinações que a química nos ensinou ao longo do tempo, a fusão, né, desses dois elementos, formando o H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, aí permite a formação da água, como nós conhecemos. Então, essas propriedades, elas existem do ponto de vista físico, mas tudo originou de um princípio único, que é o fluido cósmico ou fluido universal. Tudo bem até aqui? Então, dando sequência, se a gente pegar lá, lembra da tabela de elementos químicos? Né? Todos nós um dia estudamos isso, né, em algum momento. Você tinha lá todos os elementos químicos, né? Cento e tantos elementos químicos que eu nem me lembro mais de cabeça. E você tinha aqueles que são metálicos, não metálicos, né? Então você tinha o oxigênio, hidrogênio, cloro, carbono, fósforo, ouro, prata, platina, mercúrio, enfim, né? Tem uma série deles. E há então esse fluido etéreo que ocupa completamente o espaço e penetra os corpos. Então, este fluido é éter ou matéria cósmica primitiva, que é geradora do mundo e dos seres, ou seja, é geradora de tudo que é material que a gente conhece. Então, esse fluido cósmico transformado gera esses elementos atômicos, né, que são da nossa tabela periódica, né, tudo que é material vem daquela tabela periódica, que é o que é conhecido, e aí, naturalmente, a combinação desses elementos vão gerando outros tipos, né, de matérias mais duras, mais robustas, gaseificadas, líquidas e assim por diante, de acordo com as regras, né, que a química estabeleceu e que foram estudadas e que hoje a gente conhece. E aqui, para encerrar essa parte, falando do espaço universal, na pergunta 35, ele pergunta assim: o espaço universal é infinito ou limitado? Né, quando a gente lança o olhar para o céu, você está olhando o espaço. Então, a gente consegue alcançar um limite para ele? Não, né? A olho nu, de jeito nenhum. E muito menos com máquinas, com telescópios sofisticadíssimos, a gente não consegue enxergar limites, né, para o espaço. Né? Ele não tem como se fosse uma parede, né? E é muito curioso isso, né? Porque é você imagina, então é infinito, mas como é que é infinito? Isso não acaba nunca? Parece curioso isso, né? É difícil da gente interpretar. Mas ao mesmo tempo, se nós imaginássemos que o universo tivesse um limite ou uma parede, se houvesse isso, né? O que haveria depois da parede? Né? A nossa cabeça, o nosso raciocínio, ele não alcança algo que é tão longe, né, tão sofisticado, nós não temos capacidade de compreender isso tudo. Então, não dá para a gente compor ou imaginar um espaço ou todo o universo como a gente concebe com um limite. Porque se houvesse limite, o que teria depois desse limite? É difícil de imaginar. Então, a gente supõe, né, que o universo seja infinito.
E há algumas teorias, né, dizendo, por exemplo, as supercordas, ela pressupõe que o universo é como se fosse um tapete dobrado, né? Então imagine um tapete dobrado, né? Você tem o tapete, aí você dobra, faz uma volta e volta com ele aqui. Aí quando chega na outra ponta, você dobra de novo. E você vai fazendo uma dobra sobre outra. Igual o sanduíche de mortadela lá do Mercadão, né? Lá no centro de São Paulo, que é assim também, né? Como se fosse uma fatia dobrada sobre si mesma, várias vezes. E aí ele supõe que nesta dobra é como se fosse um portal ou um buraco negro que permite você ir para outra dimensão. E quando você está na outra dimensão, você tem outra dobra e assim por diante, né? Ele vai seguindo para cada dimensão, é como se fosse uma dobra nova. São teorias, né? É, e é muito interessante, né? Essa questão do tapete, porque se você imaginar, se fosse possível, né, colocar uma lanterna aqui no na nossa dimensão e chegar até a dobra desse tapete, né? A luz, ela não consegue, né, atravessar essa dimensão. Então, a nossa luz não ilumina a dobra seguinte ou a dimensão seguinte. Então, os cientistas chamaram que esta outra dimensão ela é composta de uma matéria e, como a nossa luz não ilumina essa matéria, é chamada de matéria escura. E essa matéria escura ela tem um volume tão grande de matéria na outra dimensão que, se não fosse por ela, 95% da matéria existente na nossa dimensão ela estaria descoordenada, desconjuntada, desequilibrada, flutuando sem nenhum sentido. Então, esta matéria que está na outra dimensão faz pressão gravitacional sobre a nossa dimensão para que os sistemas, os sóis, o nosso planeta tenham uma carga de gravidade suficiente para que tudo ocorra conforme o planejamento que a gente viu na aula de Deus, né? Em que as coisas parece que foram calculadas para serem dessa forma. Então, de novo, né, não parece que é um acaso, há tudo uma explicação, né, uma lógica, e que a gente vai entendendo com o tempo. Pessoal, alguma pergunta? Tudo bem? Então, nós vamos começar agora o capítulo 3, onde vamos falar da criação. Vamos falar um pouquinho da formação dos mundos, dos seres vivos, o povoamento da Terra, né, e falar rapidamente sobre Adão, né, que é um ser muito discutido nas religiões, né, porque muitos julgam que tudo, ou todos nós viemos, né, de Adão e Eva. Então, vamos falar disso também. Então, vamos lá. Ah, na questão da formação dos mundos, né, a pergunta 37, ela diz o seguinte: ó, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? Aí os espíritos respondem: é fora de dúvida que ele não pôde ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria a obra de Deus. Então, em algum momento, Deus resolveu criar tudo, né? Partimos dessa premissa. E isso se confirma pela ciência, né? Porque tudo que a gente conhece do universo hoje nasceu do Big Bang, né? Aquela grande explosão que aconteceu há mais ou menos 15 bilhões de anos atrás e que está gerando, fazendo a matéria navegar até hoje, né? O universo não parou ainda de se expandir. Um dia ele vai parar, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Então, faz muito sentido isso, né? De que num determinado momento, vamos supor assim, Deus estava sozinho lá no universo e queria que acontecesse alguma coisa, e ele gerou essa grande explosão, começou o processo da matéria universal viajando para depois virem os seres e começarem a habitar os corpos e assim por diante. Então, essa é a lógica, né, que faz sentido do momento do Big Bang até os dias atuais. Aí na pergunta 41, ele diz assim, ó, pode um mundo completamente formado desaparecer
e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe, quer dizer, tem um mundo lá bonitinho, estruturado. Imaginando, vamos supor, a própria Terra. Será que a Terra, daqui a alguns, não sei, milhões, bilhões de anos, ela vai sumir do mapa? É uma pergunta interessante, né? Ah, Bruna, você chegou? Ah, ela passou aqui Oi, o rosto tio, para eu mim. estava sem serviço. Acabei de É, entrar. nós imaginamos. Deixa eu colocar aqui a. Vou compartilhar aqui agora. Aí o carro no... Pessoal, vocês estão me vendo agora? Tá. Então, nós estamos falando aqui da formação dos mundos, né? É, então, é fora de dúvida que ele não foi feito a si mesmo e se ele existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, em algum momento, ele foi criado. Pode o mundo completamente desaparecer? É o que a gente estava falando no espaço. Eu acredito que sim, é uma tendência, né? Um planeta qualquer, ele cumpre uma função, né, no universo. Ele tem lá a sua necessidade por alguma razão. Se você imaginar o sistema solar, né, que tem, eu não lembro, são 9 ou 10 planetas, né, o nosso sistema solar. Se você imaginar e tirar um desses planetas, né, do sistema solar, o sistema todo vai se rearranjar, porque as massas fazem força entre si, né? E é por isso que o sistema se mantém daquele jeito, naquelas distâncias, porque um planeta exerce força sobre o outro e há uma separação natural por causa dessas forças. Então, se fosse possível alguém chegar lá e puxar assim um planeta qualquer, Mercúrio, Plutão, Vênus, Saturno, se tirasse ele do sistema, o sistema todo ficaria desbalanceado, mas ele tenderia a uma nova situação de equilíbrio, de acordo com as novas forças resultantes dessa ausência desse planeta que estava lá. Então, um planeta pode realmente sumir do universo. A partir do momento que ele cumpriu a função dele, por que ele vai sumir? Por que ele vai continuar no universo, né? Se ele não tem mais função? E a gente imagina que o planeta Terra ele tem 5 fases de evolução. Nós estamos na segunda, né? Que é a fase de provas e expiações. Estamos migrando para a terceira, né? E talvez o Covid seja exatamente esse ponto de transformação. É o momento em que o mundo vai deixar de ser como era para ter características novas. E a gente espera que sejam boas características. Essa é a tendência, que as coisas vão para frente, né? Nunca para trás, na pior das hipóteses, estacionando, né? Como a gente já falou, mas sempre olhando para frente. Então, se nós estamos migrando, né, da segunda fase para a terceira, nós ainda teremos uma quarta fase e uma quinta fase. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Quanto dura cada fase dessa? Não sei, são milhões de anos, né? Não dá para a gente mensurar. Isso depende muito também das características do povo, dos espíritos que estão habitando, né, esse planeta. Na medida em que eles vão evoluindo, e se eles evoluírem rápidos, pode ser que aquele planeta não tenha mais uma função, né, naquele sistema. Então, ele vai ser desintegrado e a matéria jogada no universo, como tudo se transforma. Então, é possível, sim, que um mundo desapareça. É uma possibilidade, né? Então, a resposta que os espíritos deram foi sim, Deus renova, né, os mundos como renova os seres vivos. Então, isso realmente pode acontecer. E a gente não precisa ficar preocupado, né? Porque eles falam que o Sol, né, nós só temos vida no planeta Terra por causa do Sol. E o Sol tem massa suficiente, né, para transformar essa massa em energia através das fissões nucleares que ele executa a cada segundo, né, no solo lunar. Ele tem lá matéria suficiente para aquecer a Terra por aproximadamente mais uns 8 bilhões de anos.
Então não precisem ficar preocupados, porque vai dar tempo da gente fazer aquilo que é necessário para evoluir, tá? Perguntas? Formação dos seres vivos. Então vimos a formação dos planetas, formação dos seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada? Alguém arrisca a resposta aqui? Começou com Eu Adão? arrisco. Diga, Não, bem antes. bem antes. Bem antes. Ah, Eu temos uma creio que em data torno para de, isso? não tem uma data exata, mas em torno de 100 milhões de anos, por aí. É, vamos então já direto para essa pergunta aqui. Aqui, ó. A gente já responde, né, de uma forma geral aqui, ó. Isso aqui saiu na Folha de São Paulo em maio de 97. Então tá aqui, ó. A primeira ossatura, né, que naturalmente veio do macaco e começou a traçar contornos em direção ao homem, foi encontrada aqui no Australopithecus anamensis há 4 milhões de anos atrás. 4 milhões. E aí, ó, vem uma sequência. Isso aqui é tudo paleontologia, né? São ossaturas que foram descobertas ao longo do tempo, ó. Homo rudolfensis, né? A 2,4 milhões, e aí vem vindo, ó. Aí tem um Homo antecessores aqui que ainda é uma incógnita, que não foi achado propriamente uma ossatura nessa envergadura, quer dizer, isso foi em 97, talvez até já tenham descoberto. Até chegar aqui, ó. Homo sapiens sapiens, há mais ou menos entre 100 mil e 50 mil anos atrás. Então, aqui supõe-se o seguinte, ó, a partir deste ser, começaram a se utilizar estruturas ou preparar a estrutura do corpo físico para que aqui no Homo sapiens sapiens o espírito viesse propriamente a reencarnar. Então, aqui ainda era um preparo. O corpo estava sendo preparado pela escala da evolução, como Darwin apregou isso, né, a seleção das espécies. Quer dizer, há um aprimoramento, né, da espécie ao longo do tempo, precisou de todo esse tempo para chegar a uma situação em que o espírito, então, aí sim, em condição, em liberdade, com consciência, para tomar decisões, reencarna pela primeira vez, simples e ignorantes, para iniciar a sua marcha de evolução. Tá clara a ideia aqui? Então, realmente, né, a Bíblia, né, o que se fala, que se comenta, é que o período de Jesus, mais ou menos 2000 anos, né, e para trás, né, quando veio Moisés, mais ou menos, que é o calendário judaico, né, mais de 5 mil anos. Então, é como você comentou, né, se tudo começou lá na época, né, nos estudos bíblicos, a partir de Adão, 5 mil anos atrás, não, faz muito mais do que isso. Realmente veio lá de trás. Então vamos lá. Formação dos seres vivos. Então, quando começou a Terra a ser povoada? Os espíritos responderam assim, ó, no começo tudo era um caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então reparem que naquela figurinha, né, aquele corpo mais ainda, né, parecido com o macaco, ele veio sendo elaborado e sendo preparado para as encarnações futuras. Então é como se fosse um laboratório que vai preparando aquela matéria para receber o espírito em condições ideais num determinado momento. A pergunta 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Olha que pergunta interessante. Porque se nós vimos lá que é o princípio espiritual que anima, né, a matéria, aonde estava esse princípio espiritual? Porque nós estamos vendo ali a evolução da matéria, dos corpos, mas e o princípio? Estava onde? É uma pergunta bem interessante, difícil de responder, né? Porque a ciência não alcança isso. Então a resposta, os espíritos responderam assim, ó, a terra lhes continha os germens,
que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germens de todos os seres vivos. Esses germens permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício do surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, se a gente pudesse ser didático, né, é como se, vamos dizer assim, o princípio da vida é como se fosse uma semente, né? E a semente, você precisa da terra para que ela germine. Então, essas sementes, elas existiam, só que não tinha terra boa, preparada, digamos assim, para que essa semente germinasse. Então, elas estavam como se fosse uma gelatina ou uma substância protetora para que ela não perdesse aquela essência divina, e ela estava ali aguardando que as condições materiais fossem adequadas para que esses germes, então, vamos dizer assim, caíssem, né, sobre a terra, sobre o mar, e começassem, então, a surgir os seres unicelulares, os primeiros seres, como a gente estudou lá na biologia, e a sequência de vida que vem disso. Então, tudo isso, esse princípio de vida, estava numa massa gelatinosa, aguardando o momento ideal em que a Terra acerenou, né, os gases, o calor, a chuva intensa. A hora que ela serenou, ela falou, agora é o momento de começar o princípio da vida. Então vieram esses germes, e hoje a gente sabe que basta um simples raio de sol e um protoplasma, que digamos assim poderia ser a unidade celular mais básica que a gente conhece. Então, um protoplasma e um raio de sol incidindo sobre ele para que a vida começasse a se multiplicar. Provavelmente foi o que aconteceu. Então, quando esses germes caíram na Terra, o Sol começou a iluminar, e aí vieram os princípios de nutrição, né, fotossíntese, e a coisa começou a andar. Então, isso é o que se imagina, né? Não se tem também comprovações científicas, mas faz sentido que assim tenha ocorrido, né? E a pergunta 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Que é outra pergunta interessante também, né? Tudo bem, eles estavam ali paradinho, quietinho, mas quem os criou, né? Da onde eles vieram? Como é que isso aconteceu? E os espíritos responderam assim, ó, achavam-se em um estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Então, olhem que interessante. Se vocês pegarem a própria escala de Darwin, né, a cadeia, né, da seleção das espécies, existem lacunas que os próprios cientistas não sabem. Parece que há um salto de algumas espécies para outras. E a ciência não sabe exatamente o que aconteceu, né? Por que tem essa lacuna? E talvez justamente essa lacuna, se o desenvolvimento não pode ser feito aqui na Terra, por qualquer razão, ele pode ser feito lá em cima, em outra dimensão. E aí, reúne as condições necessárias e volta para a Terra. Por que não? Porque o mundo não é só a Terra, né? Não é só esta dimensão. Nós temos muitas outras. Então, isso tudo realmente ou estava em outro planeta. Vamos imaginar assim, né? O criador de tudo isso tinha um laboratório celeste em algum lugar. Esse laboratório celeste podia ser um planeta, podia ser uma galáxia, podia ser qualquer lugar. E aí, a hora que isso estava preparado e a hora em que a Terra já tinha serenado, essa massa, esse princípio foi trazido e aí jogado ao solo, e começaram os processos de germinação, formação das espécies marinhas, aquáticas, anfíbias, né, as vegetais e assim por diante. Tudo começou a crescer. Então, existem, né, não só, isso é para a Terra. Agora, vocês imaginem que existem bilhões, ou trilhões, ou quatrilhões de planetas semelhantes à Terra. E para tudo isso no universo,
existe hierarquia, existe chefe, existe gerente de projeto, existem pessoas que cuidam. E o que se sabe é que Jesus é o mestre, é o líder da Terra. Então, é ele quem começou o processo de coordenação do projeto Terra e está até hoje. E assim, com qualquer planeta no universo, você vai ter sempre espíritos ou seres, né, avançados que tenham conhecimento para trocar aquele planeta e gerar condições de vida ou de desenvolvimento do princípio espiritual e do princípio material, como a gente estudou. Dúvidas? Então, a pergunta 45, onde estavam os elementos orgânicos? Achavam-se no estado fluido no espaço, no meio dos espíritos e em outros planetas, à espera da criação da Terra. Muito bem. Aí, aqui é um dado conhecido, né? O surgimento da vida da Terra também é motivo de polêmicas, né? Na escala evolutiva das espécies, proposta por Darwin em 1859, estima-se que as primeiras formas rudimentares tenham surgido há 3,5 bilhões de anos, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, veja, foi necessário 1 bilhão de anos para a Terra se asserenar para começar a surgir os primeiros seres. Depois de 1 bilhão de anos. E eu não sei se vocês já fizeram a conta, né? Se nós passássemos a nossa vida contando, a matemática, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fosse contando a vida inteira. E se para cada número que a gente contasse, nós levássemos 1 segundo apenas para proferir esse número e mentalizar esse número, é apenas uma forma didática, nós, para chegar a 1 bilhão, a gente chegaria aí aproximadamente a 82 anos de vida, mais ou menos. Só contando. Então, vocês imaginem 1 bilhão de anos. Se para contar 1 bilhão a gente leva 82 anos só, de segundo em segundo, e na verdade isso nem ocorre, porque tem números que são gigantescos, né? Então, imaginem você fazer todo esse processo na vida. Realmente, só pode existir eternidade, né? Porque os tempos não cabem na nossa cabeça. E aí vem os peixes, cerca de 500 milhões, anfíbios 325, répteis 300, mamíferos 200 e as aves cerca de 180 milhões de anos. Essas são as bases aí do estudo de Darwin. E aqui um ponto muito interessante, que é a gênese planetária e a comunidade dos espíritos puros, né? Isso está no livro A Caminho da Luz, é um livro espetacular, que é do Emmanuel, né, pela psicografia do Chico Xavier. E esse trecho aqui ele é muito interessante, porque ele explica muita coisa. Ele diz assim, ó, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção dos fenômenos do nosso sistema, né, o sistema Terra, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Né? Estamos falando de Deus. Então, Deus elegeu um grupo de espíritos para coordenar aqui não só o nosso planeta, mas o nosso sistema solar e a nossa galáxia, a Via Láctea, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Olha que interessante. Jesus é um dos membros divinos de uma pleiade de espíritos extremamente evoluídos, inteligentes e que ajudaram no processo de formação da Terra. Então, o que nos foi dado saber apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, veja, essa equipe de anjos, né, digamos assim, de seres celestes, só se reuniu por 2 vezes próximo à Terra. A primeira foi quando a órbita terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as condições mínimas necessárias, né, da matéria em ignição, ainda fervendo, quente, né, derretendo tudo. E depois, a segunda vez,
foi quando eu decidi a vinda de Jesus para a Terra. Então, veja, Jesus foi designado para ser o gerente do planeta Terra. E ele coordenou o processo de formação do planeta, junto com outros espíritos, com engenheiros siderais, né, digamos assim. E aí, naturalmente, ele precisou de muita colaboração, deve ter um conhecimento fantástico para cuidar de coisas celestes, né? Mas teve o seu grande mérito, a sua grande obra, que foi reencarnar como qualquer um de nós, para deixar a mensagem que seria necessária para que nós aprendêssemos a como evoluir no nosso planeta. Então ele coordenou, e segundo, né, algumas informações do mundo espiritual que vem, ele precisou de aproximadamente 1000 anos de preparo apenas para adensar sua estrutura espiritual, seu corpo espiritual, para poder reencarnar e viver os 33 anos como a gente conhece, né, dentro da história que todos nós um dia já estudamos. Então esse é Jesus, é o líder do nosso planeta, e é por isso que dentro também da doutrina espírita existe um livro dedicado aos ensinamentos dele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde são estudados os ensinamentos, não a parte de fé ou religiosa que outras religiões também absorveram, mas os ensinamentos que ele deixou, que era exatamente para a gente aprender como evoluir. Então, veja o sacrifício, né, de um espírito de altíssima elevação espiritual e que no compromisso de desenvolver um planeta como a Terra se propôs a reencarnar. Ele não precisava disso. Ele já era um ser sem corpo, né, entre aspas, porque já era quase um espírito puro, ou já era um espírito puro, ou é um espírito puro, né? Então ele não precisava de um corpo, mas ele teve que adensar sua estrutura molecular, em termos de corpo perispiritual, para poder reencarnar entre nós e viver como nós conhecemos. Ficou clara essa ideia? Alguma pergunta? Eu não sei se alguém tem formação em outras religiões, e às vezes a gente falando isso pode gerar algum tipo de conflito, de não entendimento, né? A questão do Adão e Eva também, por exemplo, né? Que essa história, Sim. que essa história apresentada da evolução já cai por terra e a ideia de Adão e Eva, pegando no Gênesis Perfeito. da Bíblia. Exato. Cai por terra porque por várias razões, né? A gente viu ali que a evolução é um processo, né, que vem lá de trás e os corpos vieram sendo preparados. E também porque não faz nenhum sentido, sendo Deus a suprema inteligência do universo, não faria nenhum sentido ele ter um casal e desse casal você gerar filhos que por sua vez geravam filhos, que por sua vez geravam filhos. E a gente sabe que a genética seria completamente distorcida num processo como esse, né? Hoje, se você tem filhos de parentesco muito próximo, você tem distorções genéticas terríveis. Então, não haveria como sobreviver, né, partindo de um único casal. E se o mundo é tão amplo, se a Terra era tão grande, por que tinha que começar tudo de um ponto? Se eu pude, se a vida conseguiu criar um casal numa região, por que não poderia criar em outra região, lá na América do Norte, na Austrália, na Ásia, na África, né, em todos os lugares? Por que só num ponto? Não faz sentido isso, né? Então, não há como a gente imaginar que o ser humano tenha vindo de um único casal. E tem mais outras informações da Bíblia que também, até um certo ponto, se contradizem. Porque se você ler lá na Bíblia, está escrito assim, né? Quando Caim matou Abel, eram dois irmãos. Ele ficou tão transtornado que ele saiu, ele fugiu, está escrito na Bíblia, para as terras de Nod, que a gente não sabe onde é, mas está escrito lá, terras de Nod. E chegando lá, ele se desenvolveu, se casou e teve muitos filhos. Ué, mas se casou com quem? Porque se era Adão, Eva, Caim e Abel, e ele saiu de lá e foi para outras terras, ele se casou com quem?
de onde sai esse quinto elemento, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Da onde veio esse quinto elemento? A Bíblia não diz, mas está escrito lá que ele casou e teve muitos filhos. Mas casou com quem? Porque não tinha outras pessoas. Se tudo surgiu do mesmo casal. Então não faz nenhum sentido. Então a gente pode entender a Bíblia como uma alegoria, como uma história, lógico, com todo respeito a todos aqueles que acreditam, mas nós temos que desenvolver o nosso raciocínio em cima das coisas para não aceitar cegamente tudo que nos falam. Então isso não tem nenhum propósito, nenhum sentido. E não adianta falar assim, para Deus tudo pode. Para Deus tudo pode, mas por isso ele é a inteligência suprema do universo. E ele não precisa derrogar a sua própria lei para poder fazer qualquer coisa. Ele faz de acordo com a sua inteligência. Então por que ele ia criar seres geneticamente degenerados? E como é que isso ia proliferar, né, ao longo do tempo em outras gerações, se todos tinham a mesma consanguinidade e problemas genéticos que viriam futuramente? Não faz nenhum sentido. Deus é suprema inteligência. Então, não, criam-se vários casais ao longo do espalhado no planeta, né? E esses casais vão se encontrando, procriando, e a população foi se formando. E também é muito curioso, né? O mundo inteiro era conhecido. Cabral saiu de Portugal e veio parar aqui, né, nas terras baianas, na terra de Santa Cruz, lá em 22 de abril de 1500. E quando ele chegou aqui, que era uma área desconhecida do planeta, né, porque foram os portugueses que descobriram o Brasil, quando chegou aqui tinha índio. Aí da onde vieram os índios? Se a terra era desconhecida, se ninguém sabia que lá existia, da onde vieram os índios? Aí você fala, vieram do Chile, dos países fronteiriços, ou sei lá, vieram descendo da América. Mas, gente, é assim, não faz sentido. Pode até ser que aconteceu migração, e realmente aconteceu, mas faz muito sentido de que ali já existiam espíritos que foram criados ali, foram se desenvolvendo. Eram espíritos primitivos, por isso ainda eram índios. Então, quando Cabral chegou aqui, tinham índios, tinham espíritos ali, brasileiros, que nasceram, né? Foram os primeiros habitantes dessa nossa terrinha aqui. Tá clara essa ideia? Só concluindo então, com os seus exércitos de trabalhadores devotados, ele estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria. Então, primeiro ele coordenou todo o processo da matéria, depois veio o princípio inteligente, né, habitando essa matéria na medida que isso foi sendo possível. Então, ele organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável existência dos seres do porvir, fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera, da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida orgânica no orbe. Então, gente, olha que interessante. Existem espíritos, engenheiros siderais, espíritos muito evoluídos que cuidam de tudo no universo. Então, Jesus cuida da Terra, mas deve existir, ainda acima de Jesus, um espírito que cuide do nosso sistema solar. E ainda acima deste, um que cuide da Via Láctea, que é só a nossa galáxia, porque já foram contabilizadas mais de 200 bilhões de galáxias no espaço. A nossa é uma só. Então, existem espíritos ocupando o espaço universal o tempo todo, em todos os lugares. Existe vida em todos os lugares, né? Nada disso foi criado simplesmente ao acaso, porque Deus quis. Não, porque existe uma inteligência, né, atrás disso, para que os seres se desenvolvam, para que a criatura, né, vinda do Criador possa se desenvolver e chegar até a condição de mais próxima possível, né, de entender o Criador.
Então, mais ou menos em linhas gerais, foi essa a ideia, né, que a gente quis trazer da criação, né, dos sistemas, dos planetas, da Terra, né, de Jesus sendo o nosso grande líder até hoje. E uma coisa muito importante, né, para a gente frisar e para não esquecer, é que Deus nunca parou de criar. Se Deus nunca parou de criar, neste momento existem espíritos vindo para a Terra ou de outros planetas, ou nascendo aqui em condições mais primitivas ou pela primeira vez, e que vão continuar renascendo conforme a necessidade. Deus não para de criar, né? Por isso que ele é suprema inteligência. O universo é dinâmico, o universo não para. Então Deus não para, Deus trabalha o tempo todo. E isso também é uma grande mensagem para nós, né? Porque às vezes a gente acha que trabalha pouco, apesar de que ultimamente, principalmente aqui no mundo virtual, acho que a gente está trabalhando o dobro do que trabalhava antes. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas a gente parece estar trabalhando mais. Mas assim, Deus não para de trabalhar. Então, o mundo, o universo, continua crescendo, evoluindo, e nós temos que acompanhar isso. Como acompanhamos? O grande guide, né, o grande guia para as nossas vidas é exatamente a mensagem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo. É a síntese. E é um trabalho extremamente complexo. E por isso nós temos todo o tempo, né, do universo e todo o espaço do universo, que são infinitos, para nos desenvolvermos. Ok? Vamos encerrar por aqui. Perguntas? Não, tudo certo. Então tá. Vamos fazer o nosso encerramento. Se vocês quiserem pegar um copinho de água para deixar aí, né? Como a gente mencionou semana passada, é sempre bom porque os nossos amigos da outra dimensão nos acompanham e nos trazem coisas boas para que fortifiquem, né, o nosso estado atual, nosso estado de alma, para que nos sintamos amparados. Então nós vamos, nesse instante, fechando os nossos olhos, vamos procurando nos concentrar em nós mesmos, na nossa vida, né? Nós falamos de criação dos mundos, criação dos seres. É um privilégio ter sido criado por um Pai, suprema inteligência do universo, todos nós fomos. Já é um privilégio estar vivo, né? E estar vivo significa estar vivo para a eternidade, né? Não só nessas dezenas de anos que estaremos neste corpo físico, mas somos seres eternos. E por isso já devemos a gratidão ao Criador por este ato tão extraordinário que nos faz sermos infinitos, eternos. Então, com esta mente estabelecida e conectada com esse mundo tão grandioso e tão maravilhoso, que ainda nos foge a compreensão em muitos aspectos, mas que no fundo sabemos que tudo está certo, que momentaneamente não conhecemos algumas coisas, mas um dia saberemos de tudo. Então, mentalizando este céu estrelado que nos envolve, nos abençoa, coalhado de estrelas de luz que projetam sobre a terra a claridade do firmamento, a claridade das noites, ou o sol que ilumina a terra durante o dia, trazendo vida, que é a nossa essência para estarmos até aqui, neste momento. Então, compreendendo tudo isso, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. E convidamos nossos amigos de outras dimensões para estarem conosco. Principalmente os nossos amigos da corrente médica, esses seres tão especiais que nos envolvem, que nos protegem, nos amparam,
os nossos anjos guardiões que todos nós temos individualmente e que estão conosco nesses momentos de comunhão com as forças maiores, exatamente para nos sentirmos mais fortalecidos. Então mentalizamos esses amigos e momentaneamente, como se um enfermeiro, mentalizamos um ser com seu jaleco branco que se aproxima na nossa frente nesse instante. Olha para nós ternamente, sorri, pede para que pensemos em Jesus. Toca suavemente o nosso ombro esquerdo e distende a sua mão sobre o alto da nossa cabeça, onde está o nosso centro coronário, que é o centro de recepção das forças espirituais. E aí sentimos um arrepio gostoso, que vai descendo pelos outros centros de força, que ilumina a nossa glândula pineal, a glândula da mediunidade, a glândula das energias que necessitamos para o nosso bem-estar, que vai distribuindo isso por todos os centros de força, vai ativando as nossas células, o mitocôndria, que é responsável pela produção de energia. E vamos aproveitar para respirar profundamente. Então, nesse instante, nós vamos inspirar, reter por alguns segundos, expirar. Mais uma vez, vamos inspirar, reter e suavemente expirar. É a forma de captarmos a energia do mundo maior, também pelas narinas, no estado de concentração, adentrando pelo coronário e por todos os centros de força. Então vamos erguer os nossos braços nesse momento e mentalizamos os nossos dedos como se fossem antenas. E essas antenas captam a energia do mais alto, sentimos a energia adentrando pela ponta dos dedos e fechamos suavemente as mãos, trazendo, como se estivéssemos segurando esta energia, trazemos até o alto da nossa cabeça. Abrimos e suavemente, descendo pela frente do nosso rosto, do nosso peito, onde estão os centros de força, até a nossa barriga, até os nossos joelhos, trazendo novamente até a cabeça e descendo mais uma vez. É a psicobioenergia. É a energia que vem da outra dimensão, da dimensão física, da dimensão espiritual, exatamente para nos proporcionar bem-estar e equilíbrio. Então, com estes amigos espirituais, nós somos muito gratos por este ato de bioenergia entre dimensões. É algo possível de fazer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, basta sintonizarmos e desejarmos. E esses irmãos estarão presentes para nos auxiliar. Pedimos também nesse instante que esses irmãos possam olhar pelo nosso lar, por todos os nossos familiares, amigos queridos que estão ao nosso lado, para que recebam também esta energia, para que estejam harmoniosos, para que fiquem tranquilos, que apesar das dificuldades do momento atual do nosso planeta, passaremos por isso e sairemos muito melhores depois dessa jornada. Então que esses irmãos viajem pelo nosso lar, adentrando pela porta de entrada do nosso lar, espalhando como se tivesse um canhão de luz às suas mãos, esta energia que vai eliminando qualquer energia negativa e permutando pelas energias boas que esses irmãos vão trazendo e iluminando a sala, o quarto, a cozinha, todas as dependências, jardins, se houver, de tal forma que se pudéssemos olhar o nosso lar de longe, de fora, poderíamos ver todas as frestas das janelas, das portas, do telhado, completamente iluminadas, inundadas por essa energia trazida por esses amigos.
é muita alegria, Senhor, de podermos estar unidos neste momento em prece e em oração, e comungando desses momentos de paz e tranquilidade. Pedimos ainda que durante esta noite possamos repousar tranquilamente, saindo do corpo, relembrando as nossas necessidades, os nossos projetos reencarnatórios, para que amanhã estejamos mais uma vez fortalecidos e prontos para as nossas tarefas. Obrigado a todos os amigos presentes por esses momentos de comunhão e pedindo permissão a eles e a Jesus, nosso líder e nosso mestre, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, desejando votos de muita paz, de muita fraternidade nesses dias de Páscoa, a Sexta-feira Santa, onde lembramos não Jesus na cruz, mas ele ressurrecto, vivo, porque é assim que ele se apresenta até hoje, em outra dimensão, mas completamente lúcido e trabalhando, nos ajudando para que sejamos criaturas melhores. Então, que esta ressurreição, que não é simplesmente a morte do corpo, mas sabendo da vida eterna, permaneça em nossos corações, nos trazendo esperanças, confiança e muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Todos bem? Sim. Então tá bom. Hora de fazer um bom descanso na nossa caminha. Você vai bater foto, Bruno? Vou sim, vou sim. Vamos bater foto? Vamos lá? Gratidão, tio, mais uma vez. Gratidão. Peço perdão aí pela falha. Tudo bem. Estamos Vamos aqui. lá. Que bom. Prepara. Primeira, segunda. Aí, foi. Muito obrigada. Então tá Viu? bom. Mais uma vez. Fiquem com Deus. Bom feriado para vocês. Feliz Páscoa. Muita paz. Para você Feliz também. Tchau, tchau para você também. Tá, Obrigado. tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.